Tá. Se der algum pau aqui na questão do vídeo, ah, o Linux ele tava com um probleminha de buffer de webcam, tanto que eu nem tava utilizando. E aí se der algum pau no vídeo aí, no vídeo, no caso, na minha imagem, não se preocupem. Vamos lá. Na verdade, a proposta dessa bate-papo sobre rig, né, eu vou até deixar depois vocês quiserem fazer pergunta, vocês podem fazer no decorrer, porque é melhor para mim eu respondendo do que esperar acabar e tal. Pode ser que role dúvidas no decorrer. Então, esse bate-papo, na verdade, ele vai ser para falar um pouco do processo de como trabalhar com rig dentro do Blender. Eu estou utilizando aqui o Blender 2.79 ainda. Só que a estrutura de trabalhar com rig dentro do Blender ela vai ser a mesma para o 2.80. Tá? Tem algumas diferençazinhas com relação à pintura de skin, algumas coisas, mas o básico, grosso, assim, a forma de se trabalhar é a mesma coisa. Tá? Óbvio que a gente não tem tempo suficiente para estar falando sobre como rigar no modo geral, como fazer um rig completo, mas eu vou estar tentando abordar pelo menos, né, o introdutório de como é trabalhar com rig dentro do Blender. Beleza? Então aqui eu tenho um personagem de um projeto meu, tá? Um projeto autoral, e eu vou tentar mostrar algumas coisas de legal que tem dentro do Blender, ah, que dá para você utilizar, como dá para você utilizar. Então, por exemplo, a gente tem dentro do Blender o Mesh Deformer, que você consegue trabalhar com bones, onde você consegue deformar uma área maior, né? Isso eu vou explicar tudo com mais calma, um pouco mais detalhado, né, para falar sobre isso. A primeira coisa que vocês têm que entender de rig isso independe do software. Se é no Blender, se é no Maya, se é no Max, nunca, mais nunca vocês podem ter o personagem desta forma, né? Então, abaixo da linha central, vamos dizer assim, da grid, né? Então isso é um sacrilégio para qualquer cara que vai trabalhar com rig começar a fazer o rig dessa forma. Ele tem que estar sempre ali no plano XY, né? Sempre. Tá? Uma outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é que geralmente traz, né, do ZBrush. Vou fazer um personagem, pá. Geralmente o cara vai lá, faz no ZBrush e importa para dentro de qualquer software, seja ele Maya, Max, etc. É a questão da escala. A questão da escala, rotação, o ideal é que você trabalhe, óbvio, toda a rotação 000 e a escala 1. Translação não tem tanto problema aqui dentro do Blender, não. Tá? Uma outra coisa que eu me preocupo muito é trabalhar de acordo com o mundo. Como é que eu sei qual é o tamanho do meu personagem? Geralmente você está lá no ZBrush, você está pouco se importando com a escala do mundo. Né? Quando você traz para dentro do Blender já é diferente. Então de repente você pode trazer o personagem que está 10 vezes maior, e quando você for trabalhar com rig dentro do Blender com uma escala tão grande, o grande problema não é nem o rig em si, mas é a iluminação, quando você for trabalhar com iluminação. Lembrando, lá pro finalzinho eu vou estar falando um pouco de... eu já gravei uma videoaula sobre isso, mas eu vou estar falando um pouco sobre de como trabalhar com o Blender e o Maya juntos, né, para te dar agilidade no rig. Tá? Então o que geralmente eu faço quando eu estou trabalhando com rig dentro do Blender? Eu venho aqui e crio um cubo para a gente testar o tamanho do meu personagem. Então, por exemplo, um cubo dentro do Blender ele tem 2 metros de altura, né? 2 por 2 por 2, 2 unidades. Não estou trabalhando exatamente com
metros. Né? Então, o meu personagem está acima de 2 metros. O personagem é uma criança. Então, uma criança com 2 metros de altura é meio complicado, né, de você estar trabalhando. Então, se eu estou querendo trabalhar com o rig numa escala ideal, é justamente você adequar isso para um personagem. Tá? Adequar o seu personagem para isso. Como é que eu faço? Eu venho aqui, eu crio, eu crio o meu cubo e vou trabalhar com a... Às vezes eu vou errar algumas teclas de atalho porque eu já estou migrando para a versão 2.80 e algumas teclas de atalho eu já meio que estou me acostumando com lá. Por exemplo, Alt A para desselecionar no 2.80 e o Alt A dentro do meu 2.79 é para dar player na animação. Então eu vou medir primeiro, né, a altura do meu personagem. Como é que eu faço isso? É muito simples. Eu pego o meu box, meu cubo aqui, seleciono a parte de cima dele. Uma coisa legal que tem no Blender, o pessoal sempre pergunta, aí já é pro pessoal da maquete. Ah, o Blender tem medidas? Tem. Eu venho aqui, ó, boto length, eu consigo ter a medida aqui, ó, 2 por 2. Então se eu pegar aqui e ir baixando em Z, eu consigo ver a medida aqui, ó, né? E eu consigo trabalhar a minha altura que eu quero do meu menino. Então, por exemplo, sei lá, vou trabalhar 1,40 m, se meninos tem 8 anos, 9 anos de idade, então 1,40 m, beleza. Então eu já tenho mais ou menos as proporções do meu personagem. Aí segundo, jogo o meu cursor 3D, que é uma parada muito importante, jogo o meu cursor para o centro, seleciono o menino, né, desseleciono o cubo e a gente escalona aqui de acordo com a proporção do nosso cursor 3D. Beleza, isso é muito importante. Eu já estou considerando já o tamanho do cabelo dele, então vou elevar um pouquinho e fechou. Posso apagar meu cubo, já tenho ele aqui. Tá? Aqui alguma partícula que o cara que modelou para mim fez, acho que o scalp aqui, ó, em vez dele, ele usou partícula, não, cadê? Depois eu vejo isso. Tá, beleza, então eu tenho a minha proporção, que é uma necessidade que você tem que já colocar isso na sua cabeça. E não é só no Blender, tá? Então rig, em qualquer lugar que você for fazer, o ideal é que você trabalhe com a proporção. E aí é óbvio, eu tenho a proporção, mas a minha escala aqui está errada. Então eu seleciono todo mundo, dou um Ctrl A, né? Ctrl A na versão 2.79, mas na versão 2.80 é com o botão direito do mouse. Então eu venho aqui, escala, aí para tudo e vou zerar a rotação. Então Ctrl A, Rotation. Se para você não estiver aparecendo esse menu aqui, né, você tem que ir lá e habilitar aqui, use Preference, ADD On, aí você digita aqui, ó, Pai Menu. E aí você habilita esses dois Pai Menus aqui, ó, esse e esse. Né? Habilitou. O primeiro aqui você tem que habilitar, mas você tem que marcar todo mundo aqui. Aí você marcando, já vai estar funcionando tudo para você. Beleza? Então tranquilo. Depois da gente já feito as proporções do nosso personagem, né, agora a gente tem que entender como é que é a estrutura de rig dentro do Blender. Para quem vem de outros softwares, por exemplo, Max e do Maya, vai gostar muito disso porque lá no Maya, principalmente, a gente tem que criar recursos, né, para fazer controles dos bones, né? Quer dizer, para mim não selecionar diretamente o bone, mas eu selecionar uma geometria que vai fazer uma deformação no bone, né? A gente tem que criar, entre aspas, algumas gambiarras para que seja fácil do animador trabalhar com o Blender, com o rig em si. No Blender você não precisa desses recursos, né? E uma outra coisa bem legal é que no Blender você tem o rig ele bem estruturado. Então, por exemplo, quando eu estou num objeto, eu tenho vários modos de se trabalhar. Então eu tenho um modo Sculpt, o modo objeto, que é o modo padrão, o modo que eu estou aqui agora.
Tem o modo Edit Mode, que é onde eu posso editar o meu modelo. Tá? Então, o Blender ele é dividido em módulos. No Rig é a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, quando eu clico aqui, quando eu crio um Bone aqui, esse Bone ele tem 3 modos. Então ele tem um modo Pose, um modo Objeto, ele tem um modo Edit. Tá? O modo Objeto é o modo do conjunto. Então, por exemplo, o que seria o conjunto? Então, se eu tiver tipo 10 bones aqui, eu vou mostrar depois, melhor explicar, né? Se eu tiver 3 bones aqui, eu seleciono o conjunto inteiro. Eu não seleciono os bones individual. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho, né, o meu objeto como um todo. Então, se eu tenho um ciclo de animação, cara, eu carrego esse ciclo para qualquer lugar. Então eu pego o Bone aqui e carrego para qualquer lugar. E o meu ciclo está funcionando. Eu não crio keyframes dentro do grupo. Né? Eu tenho o Pose Mode, que é justamente a parte onde você anima. Então eu entro aqui, por exemplo, vou rotacionar aqui só para mim mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó. Eu animo, né? Então eu tenho animação. Então se eu tiver no Object Mode, cara, para onde eu carregar o meu rig, aquela animação ela tá funcionando, né? No Maya, você tem que criar uma situação, né, uma gambiarra ali, em criar um controle abaixo onde você vai carregar esse controle para lá. Sim, Rafael, esse aqui é o Blender, mas é o Blender, igual eu estava falando, é o Blender 2.79, tá? Ele basicamente, assim, tá super igual. O que vai mudar no 2.79 para o 2.80, deixa eu abrir um aqui, nessa questão do rig, é a estrutura, tá? É a estrutura desculpa, é a pintura de skin que muda tem umas coisinhas lá que mudou, assim, considerável e que tá bem bacana, assim, tá dando uma possibilidade bem legal de pintura de skin. Por que eu não estou utilizando ainda ele? No final, mais pra frente, quando eu explicar mais algumas coisas, eu vou estar falando que o legal do Blender é que ele tem auto-rigs. E os auto-rigs dele são bem resolvidos, são muito bem resolvidos por sinal. A gente tem o Blend Rig, né, que para mim é o melhor, o mais completo. E a gente tem o Rigify, né? E o legal do Rigify é que a gente tem aqui algumas estruturas de animais. Então você já tem a estrutura para fazer o rig, e você tem o básico, que você tem quadrúpede e humanos. Né? Então você já tem uma estrutura básica de rig. Só que além dessa estrutura básica de rig, você também cria os controladores para se trabalhar com ele, entendeu? Então assim, não é simplesmente ali uma estrutura de rig, não. Você tem realmente controles, né? É só um botãozinho que você cria e clica e ele autocria para você. Então já é automático isso aí. Só que tem algumas coisinhas que pecam e eu vou explicar isso, o que me chama mais atenção no Blend Rig e não no Rigify ainda. Apesar de que o Blend Rig ele ainda não está funcionando 100% no Blender 2.80, apesar de eu já ter portado boa parte do Blend Rig para dentro do 2.80. Bota na cabeça de vocês que são 2 auto-rigs, tá? Então você tem o Rigify e o Blend Rig. Tem um terceiro também, ele é pago, né? E se você quiser dar uma estudada, pode, que acho que é o Rig Pro, sei lá. Acho que tem no Blender Market, eu até adquiri esse, é bem legal, mas integra muito bem com a Unreal. Parece, não sei se a Unity ele integra muito bem, mas ele tem uma integração bem legal assim para trabalhar. Mas eu vou dar um pulo assim sempre no Blender 2.79 e 2.80, tá?
Para alguns aí que estão vendo o vídeo, esse vídeo, de repente vai ser, pô, o Edgar não falou tanta coisa, né? Porque a intenção nesse primeiro momento não é realmente, não tem como em 1 hora e meia eu realmente passar um curso completo de rig, né? Então eu vou explicar as diferenças e como se trabalhar. Beleza. Então assim, aqui a gente tem, né, a criação de bones. Cara, o Blender para mim ele é muito flexível. Eu acho o Blender de todos os softwares assim, ele na parte de criação de rig, ele é o mais flexível de todos. É o mais flexível porque basicamente você não cria joints, desculpa. Você modela o seu esqueleto, tá? Basicamente é isso. Então, como é que funciona isso basicamente no Blender? Por exemplo, eu tenho aqui a minha estrutura. Vamos aqui começar a fazer alguma coisinha. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Opa, pera aí. Pô, criei outro. Desculpa que às vezes eu confundo as teclas de atalho. Então, Shift S, select o cursor. Então, beleza, vou criar a base aqui. E aí agora eu vou começar a trabalhar. Uma coisa que eu gosto, assim, que eu acho fantástico é isso aqui. O cursor 3D no Blender, ele não se serve só de enfeite não, tá, pessoal? Vocês podem utilizar o cursor 3D mesmo para tudo. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, vou começar a criar a minha estrutura de bones aqui. Então eu venho aqui, ó, Shift A, eu já criei a minha estrutura de bones e vou começar a modelar no meu personagem. Então, vamos lá, vou colocar aqui, frontal. Uma coisa que eu gosto de fazer, óbvio, né? Pegar o meu personagem e habilitar o wire dele. Eu preciso saber, né? Aonde é que eu vou colocar a minha estrutura de rig, beleza? Então vou habilitar o wire basicamente assim do corpo inteiro. Deixa eu pegar a camisa aqui, beleza? Uma outra coisa também, se você tiver a subdivide, ou você desabilita, né, para você ter o mínimo de linhas possíveis, de polígonos possíveis, ou no Blender você tem o Optimize Display, por mais que ele esteja habilitado, ele está otimizado ali para você na viewport. Então, tá aqui. Espera aí. Beleza. Tá. Então, ótimo. Vamos lá agora, voltando. Então, ó, quando eu falei para vocês que é muito mais modelar dentro do Blender, é isso mesmo. Eu venho aqui, ó, eu extrudo. Então, eu aperto a tecla E e saio extrudando meu bone aqui, né, para onde eu quiser. Deixa eu mudar aqui para individual. Beleza. Eu já tenho. Uma coisa que é importante, se vocês entenderem dentro do Blender, é o seguinte: o Blender, ele tem, o sistema de rig dele é tão fantástico que você faz uma estrutura toda de um lado e para você dar um mirror é a coisa mais simples e banal do mundo, né? Aí você fala, pô, mas eu tenho que criar um por um. Então, isso que é legal no Blender, eu não preciso criar um por um. Eu falei com vocês lá atrás que o Blender ele tem, né, o sistema aqui de Human Rig e tal. Só que ele tem por partes também. Então, por exemplo, eu posso vir aqui agora. Vamos criar aqui. Só para me ilustrar, vou deixar esse cara aqui. Eu posso vir aqui nesse carinha aqui, né, na estrutura de rig. Venho aqui embaixo, eu tenho Rigify Buttons. O que é isso? São as partes do corpo do meu personagem que eu posso criar. Então, por exemplo, Basic Copy Chain, né, Basic Super Copy, bababá. Então eu tenho limb, ó, leg, arm, por exemplo. Eu venho aqui, ó, add. Ó lá, já adicionou aqui para mim.
Então ele já adicionou para mim uma estrutura de bones em que eu venho aqui, ó, aí por exemplo eu pego aqui Shift S, se eu fizer assim, select o curso, ó, vai dar uma cagadinha porque eu tô com todo mundo selecionado. Então eu não posso fazer. Eu tenho que vir aqui, coloco, tá? Posiciono e venho posicionando aquilo que eu quero. Ah, tá. Deixa eu tirar, pera aí, deixa eu tirar, foi mal. Deixa eu puxar aqui o... Deixa eu botar aqui embaixo que não vai atrapalhar tanto. Tá. Então aqui do lado, ó, Rigify Buttons, eu tenho aqui as configurações, né, de tudo que eu posso criar. Então eu criei o Limbs Arm. Então o Limbs Arm, ele tem aqui basicamente a minha estrutura de rig já que eu quero. Então eu venho aqui, deixa eu botar aqui em vez de individual, vou botar o meio. Venho aqui, ó. Beleza, ó, né? Vou ajustar aqui. Sempre troco, fico apertando Shift A para desselecionar. Beleza. Então, ó, eu já começo a ter uma estrutura básica para mim criar. E aí é só eu trabalhar a posição. Você tem que tomar cuidado nos dedos, porque os dedos, alguns aqui, eles não são linkados mesmo. Aqui. Beleza. Dá para ativar aquela opção de aparecer as teclas que você está pressionando. Cara, o screencast nessa versão aqui eu não tem, cara. Eles tiraram. Dá para baixar, mas eu realmente não baixei. Mas eu vou editando, William. Eu vou editando para vocês aqui. Pode ficar tranquilo que quando tem uma tecla que eu apertei, eu vou editando. Igual aqui, por exemplo, toda vez que eu não gosto muito da burocracia do pivô, mas eu utilizo. Eu prefiro muito mais trabalhar com as teclas de atalho, né? G, R, S. Então, por exemplo, aqui eu estou apertando G, ó. Tá vendo? Justamente para mim, eu tenho mais flexibilidade se eu ficar apertando G que arrastar. Tá? Eu gosto muito mais de trabalhar com essa opção. Então, G, R, S para mim tá trabalhando essa reposicionamento desses bones, tá? Beleza, para mim não perder muito tempo fazendo isso, o que eu quero mostrar para vocês é a fantástica opção de você trabalhar simétrico no seu rig. Como assim trabalhar simétrico? Uma coisa que vocês têm que ter na cabeça por favor, tenha organização. Quando você vai trabalhar numa produção, isso é essencial que tudo esteja bem organizado, com nomes, né? Aqui não tá, mas é porque eu não peguei o projeto. Eu acabei de abrir o projeto, eu importei, o cara me mandou, eu importei e eu ainda não renomeei tudo, tá? Tem como você fazer uma recapitulação do caminho para criar os bones do braço? Tem sim, Bruno. Pera aí que daqui a pouco eu faço. Deixa eu só explicar uma paradinha aqui antes. Aí eu já falo sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui geralmente como eu trabalho, como eu gosto, né? Como eu gosto de trabalhar realmente. Tá aqui, ó. Né? Isso aqui é o sonho para qualquer um, assim, o nível de organização. Então você tem o nome do personagem, né? E você tem as partes do corpo. O rig é a mesma coisa, é porque esse personagem ainda eu estou rigando, mas o rig aqui é fato que vai ser assim, ó, Jongueira 01 rig, né? É assim que tem que se trabalhar, tá? Organização acima de tudo,
para você não se perder. E na organização, a gente entra na parte justamente do rig, né? Por quê? Eu vou mostrar para vocês o que acontece e um caso fantástico. Vamos lá, eu vou criar o braço de novo e depois eu vou criar um bone aleatório e aí a gente vai ajustar de uma forma que vai ficar bem bacana para você trabalhar. Eu venho aqui, ó. Aqui a gente tem, óbvio, o... Peraí, deixa eu abrir aqui o 2.80 que eu tava com ele aberto. A gente tem aqui no Blender, a gente tem o Auto Rig, que é o Meta Rig, né, que é o Basic Human, que é basicamente uma estrutura, um esqueleto já pronto. Que geralmente, como é que eu faço rig no Maya? Eu trago o personagem para o Blender, faço toda a pintura de skin no Blender e jogo para o Maya de volta. E aí eu vou mostrar por quê. Que a pintura de rig no Blender é ridícula. É muito rápido assim de se trabalhar. Tá. Só que você não tem estrutura só completa. Você pode ter elementos separados. Então, por exemplo, eu quero, em vez de eu criar, por exemplo, vou criar aqui um bone, aí vou vir aqui em front, vou criar aqui um rig, aí vou dar um extrude, né, que é o e vou extrudar o bone, aí depois eu vou duplicar, que é o Shift D, e aí depois eu vou fazer a minha estrutura de rig aqui, bababá. Né, isso vai demandar um tempo. Aí eu tenho que renomear tudo. Não, o Blender já tem algumas funcionalidades, algumas partes do corpo já ali que você já tem ela praticamente pronta. Então, por exemplo, a gente tem o Arm, eu venho aqui, ó, Rigify, vem nesse carinha aqui, né? Rigify, Buttons, e aqui algumas partes do corpo. Então eu tenho, por exemplo, Arm, clico e tá aqui, ó. Óbvio que ele cria, não é que ele está criando fora do centro, ele está criando na altura que ele considera que seria o personagem. Então, por exemplo, se eu criar leg, olha lá, ele vai criar a perna aqui, né? Então eu vou trabalhar com o braço. Vem aqui, vou reposicionar o braço, então frontal aqui, né? Trabalhar aqui rapidinho, só para posicionando, óbvio, aonde tiver mais fácil aí onde tiver as juntas, né, as dobras mais fáceis. Vamos reposicionar aqui, né? Braço, vocês têm que sempre tomar cuidado, vocês têm que trabalhar ela com essa curva aqui, ó, nunca reto, para você não ter problema com o IK. Aí você vem e posiciona os dedos. Ok, então vamos pegar aqui, ó. Toma cuidado também aqui, ó, que essa falange aqui, ela é linkada, mas ela é fora. Então, vou posicionar aqui. Beleza, posicionar aqui. E beleza. Tá, eu não vou ir adiante com tudo, que é a parte posicionar. Então aqui eu tô só dando grab, né, só o G, para ir arrastando e beleza. Colocando nas dobras aonde a gente vai pintar a skin, né, do dedo. E agora mostrar a magia, a maravilha que o Blender faz. É o seguinte, Edgar, poxa, como é que eu faço do outro lado? Eu teria que fazer, duplicar e flipar. Não, é muito simples. Eu seleciono todo mundo, venho aqui em Armature e boto aqui, ó, Symmetrize. Olha que coisa linda. Ele já cria do outro lado. E com um detalhe, tá? Aí você fala, putz, mas eu esqueci os dedos. Não tem problema. Se eu mexer de um lado, putz, não mexeu do outro. Por quê? Porque você tem que vir aqui antes e habilitar em opção o Axis Mirror. Que aí, ó, eu mexo em um lado e eu já mexo em outro. Então, o que isso acarreta? Acarreta o seguinte: você agiliza muito o seu trabalho, porque você já consegue ver
Por exemplo, se você tem algum problema de simetria com o seu personagem, né? Por exemplo, eu estou posicionando aqui, óbvio, a não ser que o personagem não for assimétrico, ele for assimétrico, né? Ele não for simétrico, aí você vai ter um trabalhinho a mais para rigar. Mas se ele for simétrico e você estiver posicionando já isso aqui, cara, não terá problema algum, né? Vai ter que encaixar exatamente tudo. Então a posição dos dedos lá, a posição dos dedos aqui, vai ter que estar encaixado. Porém, é o seguinte, qual é o macete dessa simetria? O macete é na organização, tá? Como assim na organização? Então vamos dizer que eu vou criar, sei lá, um bone para botar desse lado aqui, Shift A. Para botar desse lado, sei lá, ele vai servir para alguma coisa que vai ter do lado aqui. Só que vai ter do outro lado também, né? Então eu não tenho... eu vou ter ele do lado de cá e do lado de lá simétricos. Porém, eu não tenho uma estrutura já pré-definida. Eu não tenho uma estrutura feita já. Então eu venho aqui, vou criar, por exemplo, eu aperto Extrude e o Z, a tecla de atalho, porque uma coisa importante assim, e vocês entenderem no Blender, é que o Blender, entre aspas, ele é todo paramétrico. Eu costumo dizer que ele é um Maya com mistura de AutoCAD, porque você digita valores e ele aceita, tá? E o AutoCAD é bem isso. Então beleza, eu tenho essa estrutura, então vamos dizer que eu vou posicionar ela aqui. Aí vamos falar assim, beleza, agora eu quero flipar para o outro lado. Vem aqui armature, simetrais e não aconteceu nada. Sim, não vai acontecer nada realmente, sabe por quê? Porque ele só aceita o simetrais se você tiver a nomenclatura específica do que você quer fazer. Então, por exemplo, aqui eu tenho uparm.l, né, left e right. Se eu tivesse uparm só, ele não ia funcionar. Ou se eu tivesse um nome genérico, igual por exemplo Bone 001, né? Então eu tenho que seguir a risca isso. Que aí o Blender entende que eu tenho dois lados, né? Que eu tenho left e eu tenho right. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui acessório .001. Aí aqui outra coisa legal assim, o Blender ele não se importa em trabalhar com underline ou ponto, mas necessariamente você tem que trabalhar com um dos dois, tá? Então você pode trabalhar tanto aqui, ó, ponto L como underline L. Então eu gosto mais de underline, então vou trabalhar aqui com underline L. E aqui eu vou botar o 002, por exemplo, underline L. Agora, se eu selecionar os dois aqui, vir aqui de novo e der um simetrize, tá lá. E agora tá funcionando. E do lado de cá, underline R. Tá? Então isso aqui, a nomenclatura é de extrema importância para vocês trabalharem. Então tem que renomear tudo. E o legal de quando você já cria toda essa estrutura, é isso, a estrutura já vem pronta. Ela já vem renomeada, bonitinha, ela já vem com tudo. Então você não tem problemas em ter que ficar um por um, tudo mais, tá? Então, por exemplo, aí agora eu posso criar o leg, né? Então eu venho aqui, ó, perna, aí eu vou pegar aqui right. Aqui, ó, aperta uma coisa legal, vocês têm, para quem tem teclado numérico é fácil. A tecla 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 6 e 8, eu acho. É frente, lado, né, topo. É porque o meu não tem teclado numérico, então eu utilizo a tecla de atalho Q. Que aí eu aperto Q, ó, e aparece esse pai menu com as vistas. Então eu escolho a front, right,
Aí eu tenho que ir em More, eu mudo para Orthographical e Perspective, né? Então eu gosto de trabalhar com essa tecla de atalho aqui, ó, porque eu não tenho teclado numérico, né? Meu teclado é diferente. Aí, ó, meu teclado é pequeno. Beleza, agora vamos posicionar a perna. Então eu vou escalonar, aperto S, dou uma escalonada e vou trabalhar a posição da minha pelvis aqui, ó, da minha perna. Pá. Deixa eu tirar esse cara daqui. Eu gosto de criar uma base para todo mundo ligar a ele. Eu vou só explicar algumas coisinhas e eu vou mostrar pois pintura de skin, coisas do tipo, né? Então não vou entrar muito a fundo assim na produção do rig em si. Então frontal. Beleza. Então basicamente eu tenho já, né, a minha estrutura aqui. Deixa eu que depois eu vou mostrar para vocês uma coisa legal também, que por mais que eu crie só elementos separados, igual vocês estão vendo aqui, o Blender ele tem uma forma de criar os controles desses elementos separados, entendeu? Então, deixa eu apagar esse bone aqui que eu vou mostrar depois isso. Senão ele vai dar erro. Então, beleza, ó, tá lá, beleza? Então a perninha aqui, legal. Mesma coisa. Aí, para mim dar o simetrais aqui, eu tenho que selecionar a cadeia inteira, tá? Senão ele pega só o bone selecionado. Então vem aqui, ó, todo mundo, Symmetrize, e já tenho a simetria ali. E aí eu posso, óbvio, fazer para coluna e etc e tal. Beleza, vamos fingir que eu já terminei, né? Senão a gente vai levar muito tempo assim para fazer. Deixa eu só fazer aqui a palm spine. Aqui. Puf. Criei a espinha aqui, ó, e vamos só ajustar, só para vocês terem uma ideia aqui, beleza? Toda hora eu aperto Alt A, mau costume já. Aqui. Isso aqui que eu estou fazendo nessa versão, ela não tem diferença para 2.80, tá? Tudo isso que eu estou fazendo aqui, a 2.80 tá do mesmo jeito, assim. O que muda é só a interface, tá? Beleza, então a gente tem aqui nossa base de rig. O que acontece? Se eu sair aqui para o objeto, a gente tem um botãozinho logo aqui abaixo. Eu não vou mexer nos dedos aqui, mas eu poderia posicionar. Mas eu quero mostrar outra coisa para vocês, mas é interessante do que ficar reposicionando os bones. Eu tenho um botão aqui, ó, Generate Rig. Eu posso muito bem ter essa estrutura e a partir dessa estrutura criar meu IK, meu FK, tudo isso? Posso. Então é muito, entre aspas, até fácil de criar o IK e o FK dentro do Blender, tá? Deixa eu mostrar só um pouquinho aqui, ó, rapidinho, ó. Shift D, duplico, já está lá do outro lado. Aí o que acontece? Como é que eu crio, por exemplo, um FK? Vou duplicar de novo. Então beleza, eu tenho que ter 3 estruturas. Vou abrir aqui o meu rig. Aí, ó, é bem legal que aqui, como eu tenho estruturas bem definidas, então eu tenho o Pose Mode, o Edit Mode e tudo mais, eu posso, por exemplo, entrar aqui e ver qual que é. Esse aqui é o Deformer. Esse aqui, cadê? Deixa eu pegar outro. Aí eu vou esconder aqui, deixa eu esconder. Aí eu tenho esse aqui, por exemplo, vou trabalhar com esse aqui,
Por exemplo, vou apagar aqui só para IK. Aí eu tenho que fazer o mesmo do outro lado, tá? Senão ele não vai funcionar. Então esse aqui, ó, é o IK. Então tem que deixar com o mesmo nome lá. Opa. Beleza, deixa eu ver. Aí, por exemplo, vou deixar esse aqui. Vou deixar com esse nome mesmo, só pra... Como eu já sei que esse é o IK. Deixa eu dar um Alt H. Para me esconder um joint ou qualquer outra coisa é o H. E o Alt H é para voltar. Aí uma coisa legal é o seguinte. Por exemplo, aqui eu tô em Pose Mode. Se eu entrar no Edit Mode, tudo volta para a posição de origem. Por quê? Porque o Pose Mode é a opção de animação, tá? E o Edit Mode é a opção de pose inicial. Então, se eu zerar todo mundo aqui, deixa eu apertar um key aqui, eu vou vir para cá e zerar Alt R, eu zero a rotação, eu tenho aqui minha animação. Só que se eu entrar em Edit Mode, a animação some tudo, porque é a minha opção de edição. E, por exemplo, se eu pegar aqui agora, ó, e pegar esse joint e editar, e for pro Pose Mode, tá editado. Entendeu? Então vocês têm que saber distinguir isso muito bem. Como é que eu posso dizer? Os modos em que o Blender trabalha. Tá? Então vamos lá. Para mim trabalhar com influência, por exemplo, eu quero trabalhar com IK. O IK ele tem uma... Basicamente é igual o Maya, porque no Maya o Bone que tem que estar na mão, ele não pode estar ligado à minha hierarquia. No Blender é a mesma coisa. Então, por exemplo, nesse cara aqui, eu tenho que deslinkar ele. Então, tenho essa mão aqui, eu tiro ela. Como? Alt P, Clear, Disconnect Bone. Agora eu tenho ela separada. Porém, ela ainda está linkada. Se você for ver, ela tem um tracinho. E esse tracinho não é bom. Então, clico Alt P de novo. Clear Parent. Aí agora ela está realmente separada. Vou entrar em Pose Mode. Porque essas estruturas de K, essas coisas, você só cria em Pose Mode. Tá? Aí eu vou resetar aqui, ó. Deixa eu esconder essa aqui. Vou resetar aqui. Esconder, igual eu falei, é o H, tá? Deixa eu ver aqui também, H. Beleza, então essa aqui. Vou criar agora o meu IK. Como é que eu crio? Eu pego na minha hierarquia, venho aqui em Constraint, mas não é Constraint de objeto, é Constraint Bone, tá? Esse carinha. Venho aqui, Inverse Kinematic. Tá? Aí eu escolho o Target, que é o meu Armature, que é a minha armadura, o meu personagem. Então, se eu botar aqui, ó, personagem, para ficar mais fácil, né? Personagem. Tá. Vou dizer o Bone, que vai ser a minha palma, que é esse cara aqui, ó. O Hand L. Tá. Então vou botar aqui, ó, Hand. Acho que é esse aqui. E aí, ó, se eu mexer esse cara, ó, tá mexendo já. Já tá com IK. Aí a gente só coloca aqui, ó, o Chain Length, que é a minha cadeia. Então, 2. Por que é 2? Então, é o primeiro bone e o segundo bone. São 2 bones que tem uma cadeia. Se eu tivesse 10, por exemplo, fazer um rabo, eu teria que colocar esse cara como 10. Tá? Então eu já tenho aqui, ó, a minha mão funcionando. Óbvio que aqui eu tenho o Poly Target, que é o cotovelo. Né? O cotovelo eu tenho que criar um bone também. Então eu posso criar aqui, ó,
Shift, eu posso dar um extrude aqui, ó, que legal. Em Y. Eu pego esse cara aqui, ó, Shift D. Ou, desculpa. Aqui, ó, ele tá junto, Alt P, Clear Parent. E aí ele tá separado agora. Aí eu vou deixar ali com o mesmo nome, né? Mas não façam isso, por favor, renomeiem tudo. E vem aqui agora, eu vou botar aqui de novo personagem. E quem que vai ser? Vai ser esse cara aqui, ó. Beleza, tá lá, né? Ó. Ah, mas ele foi lá pra cima, então. Aí você regula aqui o ângulo em que você quer. Então, por exemplo, menos 90. E tá lá. Tá funcionando. Já segue. Tá? E o IK, o FK, a gente já sabe como é que é, né? Só rotacionar. Ah, deixa eu dar um Alt H. Então, nós temos aqui, óbvio, a mão. E temos aqui os braços com IK e FK. Como é que eu ajeito isso? Como é que agora eu crio a transição de IK para FK? Muito fácil. Pego esse bone, quer dizer, eu posso fazer assim, ó, pego os dois bones IK, FK e pego esse cara Ctrl Shift C e bota aqui, ó, Copy Rotation. Tá aqui, ó, ele copiou primeiro esse, ele não, eu tenho que fazer de um por um, ó, Ctrl Shift C, Copy Rotation. Então tá aqui agora, né? Então eu deixo sempre, por exemplo, se eu escolhi sempre o FK primeiro, o IK segundo, eu sempre deixo esse primeiro em 1 e o segundo em 0. E aí, esse cara é que vai fazer a variação, tá? E isso aí é óbvio para toda a minha cadeia. Então, para cá, Ctrl Shift C, Rotate. Esse cara para cá, Ctrl Shift C, Rotate. Tá? Então, eu tenho aqui já ela funcionando. Olha lá. Poxa, Edgar, mas né, vai dar um trabalho danado e tal. Então, por isso que o Blender ele tem um recurso que eu considero assim bem bacana, que ele te possibilita fazer fazer tudo isso, cara, com um clique. Pera aí. Beleza. Vamos lá. Vamos chegar, vamos apagar aqui. Beleza. Então a gente voltou até a nossa estrutura. Então eu venho aqui em Pose Mode. Deixa eu apagar aqui o Constraint. Apagar aqui o Constraint. Então eu venho aqui no Pose Mode. Seleciono esse cara aqui. Qualquer um. Vem aqui, ó. Tem esse botãozinho aqui, Generate Rig. Eu clico nele. Aí, ó. Que beleza. Ele já criou para mim a minha estrutura de rig prontinha. Então, eu tenho a minha estrutura de rig já pronta, só criando as minhas hierarquias, tá? Olha lá, ó. Tudo aqui, ó, bonitinho. Trabalhando. Óbvio, aí você fala, pô, Edgar, mas o braço não tá seguindo o tronco, nada. Sim. Por quê? Muito simples. Quando a gente criou a nossa estrutura, a gente não linkou nada. Então, eu tenho que linkar. Então, por exemplo, eu pego as pernas e seleciono esse cara e dou um Ctrl P. Aí, só que eu não uso Connect. Connect, ele faz isso, ó. Ele conecta os joints. Quando eu dou Ctrl P e venho aqui Keep Offset, ele faz isso aqui. Ele linka. Braço, a mesma coisa. Seleciono os dois, seleciono o que eu quero, Ctrl P,
Keep Office. Agora, se eu entrar aqui de novo e der um Generate, ele demora um pouquinho, mas ele faz, eu entro em Pose Mode e tá lá. Meu braço funcionando, né? Olha lá. As pernas também funcionando, né? Só que ele criou o braço de um lado só, né? Óbvio por algum erro meu. Deixa eu ver aqui, arm. Deixa eu ver aqui, foi algum deslize meu. Mas ele cria já, ó, a minha estrutura com tudo certinho já. Inclusive, ele cria aqui embaixo, ó, uma estrutura de você transladar de IK para FK. Ó. Então, ó, você translada de IK para FK e ele já cria um painel para você com alguns botõezinhos de esconder layers e tal, de objetos. Ó. É bem legal isso aqui, tá? E aí você fala, Edgar, poxa, mas e aí, como é que eu vou pintar o skin? Então, pintar... Opa, deixa eu apaguei, deixa eu botar no ali aqui. A pintura de skin, ela é bem tranquila assim de fazer. Eu falei com vocês, né, que o Blender ele é legal porque é muito simples você trabalhar com pintura de skin nele. Você consegue selecionar a região que você quer, que você não quer. Você consegue delimitar várias coisas. Eu tô pintando a mão, mas putz, quando eu vou olhar tá pintando a perna, sei lá, entendeu? Então certas coisas acaba tipo complicando. E aí no Blender ele facilita. No Maya eu tinha muito problema com relação à pintura de skin. Putz, várias vezes eu tava pintando uma coisa, tava pintando outra. E aí aqui eu simplesmente seleciono os deformers, que é a layer onde tem deformadores. Como é que eu sei onde? Geralmente ele utiliza as últimas layers para mostrar deformadores. Deixa eu selecionar aqui também. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, X-Ray. Eu consigo ver os joints, né? Pela pele do personagem. Então vem aqui, ó, deixa eu ver qual que é o deformer. Deixa eu ver se é esse carinha aqui. É esse mesmo, ó, tá vendo? Ele gera assim, ó, def.pink. Beleza. Então, eu vou deixar ele habilitado e aí eu vou pintar, por exemplo, os dedinhos. Vem aqui, ó, Tab, né, clico Tab e o Weight Paint. A coisa que eu acho fantástico aqui, por exemplo, ó, eu seleciono essa opção aqui embaixo e eu habilito esses vértices aqui, ficam amarelinhos. Eu posso, por exemplo, apertar o A, desselecionar e eu não pinto ninguém, ó. Tá? Por mais que eu pegue um cara, eu não pinto ninguém, ó. Por quê? Porque ele fala, ó, que não tem vértices ativos para a pintura. Então, eu posso muito bem pegar aqui, por exemplo, eu não queria pintar tudo, marco esse cara para mim ver por trás. Então, por exemplo, se esse cara tiver habilitado, eu só pinto aqui, ó, na frente, atrás ele não pinta. Se esse cara tiver desabilitado, se eu pintar aqui, ó, ele vaza lá para trás, entendeu? Então, eu marco esse cara e falo, não, eu vou selecionar, eu quero só aqui, ó. Não tem problema de pintar para fora. Por mais que você queira, você não vai pintar fora, tá? Você não vai pintar lá fora. Outra coisa importante também, aí o cara vai falar, poxa, Edgar, mas no Maya não tem modificadores, né? Tem aquela stack abençoada lá que é bem ruim de trabalhar com aquilo. Mas no Blender, o Blender ele é bem igual ao 3D Max nessa questão de trabalhar com pilhas e tal. Antes de você pintar qualquer coisa no Blender, você tem que falar que essa malha ela vai receber influência de tal armadura, tal esqueleto. Então eu venho aqui, ó, Modifiers,
Add Armature e escolho a armatura que vai fazer. Então, por exemplo, eu vou escolher o Rig. Aí você vai falar, pô, mas não é o personagem? Não. O personagem foi a estrutura que a gente criou para que eu pudesse criar os meus controles, entendeu? Depois disso, cara, você pode inclusive apagar que ela não tem mais funcionalidade alguma. Quem vai valer agora é o Rig, que aí é óbvio você vai trabalhar com outro nome para esse cara, tá? E aí olha que legal. Eu seleciono com o Ctrl apertado e dou um clique no joint, ó. Eu já marco o joint e, cara, já começa a pintar. Se você não quiser, quando eu tô pintando mão, eu não gosto de ver o fundo porque me confunde. Então eu desabilito esse cara aqui. F, eu aumento ou diminuo o brush, tá? E aí começa a pintar. Beleza, pinto aqui influência. Essa eu considero a parte mais chata, mas é a parte em que se você não fizer uma pintura muito bem feita, fudeu, porque o seu personagem vai estar com deformações bem estranhas, entendeu? Então, o ideal é que você pinte com carinho, né? Se preocupe com a pintura de deformação, principalmente no facial, nos dedos e tal. Coisas desse tipo, elas são importantes. Tá? Beleza, pintei. O que acontece? Uma coisa que eu não fiz e que é muito importante quando você vai fazer essa pintura é a seguinte. Se o seu rig for simétrico, o seu personagem estiver simétrico, é muito importante que você aperte esse X-Mirror. Por quê? Quando você está pintando desse lado, automaticamente o outro lado está sendo pintado. Óbvio que no nosso caso aqui, como ele não criou os controles do outro lado, né, acaba que não ia fazer tanta diferença, tanta influência. Mas se você tem um personagem certinho, Bonnie tudo certinho, você pintou de um lado, cara, afeta do outro lado. Tá? Então, não esqueçam de marcar esse X-Mirror. Beleza? Outra coisa também, eu estou trabalhando com esses vértices, né? Se eu tivesse 100, cara, qualquer lugar que eu estivesse pintando, ele pintaria. Tá? Então, o legal desses vértices, de eu marcar esse cara ou vértices ou faces, é isso, que ele só pinta aonde você manda, onde você marca ali para ser pintado. E uma outra coisa importante é, poxa, Edgar, eu fiz aqui, por exemplo, né? Como é que geralmente é feito o rig? Você pinta a skin e depois você manda automaticamente fazer a suavização daqui para cá. Então geralmente você pinta sempre duro, né? Sempre rígido. Eu particularmente eu faço isso, né? Eu pinto sempre valores cheios, que é valor cheio é vermelho. Ele estando vermelho, você consegue, você tá com 100%, né? Você tá com 1, você tá azul, você tá com 0 de influência, né? Então geralmente eu pinto valor cheio aqui, ó. Então, e aí, ó, tá aqui cheio, cheio. Mas e a transição, né? Então, por exemplo, aqui eu também vou pintar de valor cheio, tá, de 1. E a transição, né? A transição fica por conta de um amiguinho aqui, de um botãozinho bem legal chamado Smooth. No Maya tem isso também, né? Eu venho aqui, ó, eu vou clicando em Smooth e vou fazendo a minha suavização, tá? E ele já faz isso pra mim. Isso é muito prático, muito fácil, bem legal trabalhar com isso. Por isso que eu falo assim que o Blender ele é muito melhor do que o Maya nesse quesito, porque no Maya você tem que ir aqui do lado, seleciona o Bonnie, vem aqui e pinta.
No Blender não, com Ctrl e clique você habilita, você seleciona o bone que você quer e sai pintando, tá? Ó, seleciono o bone que eu quero e sai pintando. E eu não consigo pintar fora da onde eu marquei os vértices aqui, ó. Entendeu? Então isso aqui é bem legal. E aí é óbvio, a gente tem aqui, ó, os controles, ó, já com os dedos funcionando. Aqui é porque o dedo tem squash, né? Mas, por exemplo, eu tenho esse cara aqui, ó, que eu já tenho ele funcionando. Óbvio que como eu não pintei embaixo, ele não tem influência embaixo, vai dar uma bela de uma cagadinha ali. Tá? Então o que que acontece? Isso aqui é bem... o Blender é bem legal, mas eu acho essa forma de... Apesar de ter facial, apesar... Aqui, ó, quando você cria... Deixa eu deletar aqui. Opa, peguei o... Deixa eu deletar esse cara só para me mostrar. Nesse AutoRig aqui, amigo nosso, ele também tem a facial, tá? Então você pode vir aqui, ó, Face, e ele tem o facial aqui, ó, completinho, que você pode maravilhosamente trabalhar aqui com... Então, por exemplo, eu vou pegar o personagem aqui e você pode pegar aqui, ó. Você pode posicionar, né? E usar esse facial de boa, ó. Tá vendo? Ele tem até o mirror já. Não aconselho, né, que vocês afastem, porque vai dar merda no meio. Então tenta trabalhar o mais próximo possível, sem mexer no centro do rig. Então, ó, beleza. Posiciona aqui na boca e tal. Mas por que eu falei com vocês que eu não curto muito essa estrutura de rig? Eu não curto muito porque ela algumas funcionalidades, essa estrutura de rig que a gente tem no Blend Rig aqui, ó, desculpa, no Human, a gente não tem algumas coisas. Se eu gerar aqui, ele demora um pouco mais, porque aí já é a estrutura mais completa, já tem muito mais informação. Tem algumas funcionalidades que nele não tem. Então, por exemplo, ele tem aqui, beleza, deformação do braço, que é legal. Se você quiser colocar mamilos, né, peitos, para deformar, ele tem. Ele tem deformação de coluna, ele tem maxilar. Ele tem uma porrada de coisa legal, assim. Porém, ele não trabalha com uma parada bem legal que o Blender tem, que é o chamado Mesh Deformer. O Mesh Deformer, na verdade, assim, não é que ele não trabalha. Ele não trabalha. Você pode criar uma estrutura e guardar ela para ir trabalhando, né, com o tempo. No Blend Rig, que é o que eu mais prefiro, você pode fazer isso muito mais facilmente. Então, por exemplo, deixa eu iniciar aqui um novo arquivo. Eu posso vir aqui, Armature e Blend Rig é um add-on free que você baixa e você já pode usar. Ele já cria uma estrutura para você e ele tem uma estrutura que a gente chama de estrutura de cage. A estrutura de cage, né, uma estrutura que tudo que você coloca dentro dela é deformado. Então vou mostrar para vocês aqui. E a estrutura de cage, ela é uma geometria. Por exemplo, eu vou criar uma esfera aqui e vou criar um cubo. Tá? Então aqui, consequentemente, como a esfera ela tem 2 de diâmetro, né? O cubo tem 2 de comprimento, tá? 2 por 2 por 2. Vou dar uma escalonada um pouco maior. Para mim visualizar de forma melhor, eu vou colocar esse cubo como aramado. Então eu venho aqui, ó, propriedade dele, eu boto aqui o wired.
Vou dar uma dividida nele. W. Eu vou vir aqui, vou dar uma subdividida, apertar F6 para botar mais uma. Beleza? Tá. Então, nós temos aqui a nossa estruturazinha. Vou botar aqui em wire, ó, só para mim ver o aramado. E agora eu vou selecionar a minha esfera, vou vir aqui e vou chamar o chamado Mesh Deformer. E vou falar que esse cara aqui, o meu cubo, é a minha deformação. Tá? Isso aqui está dentro do rig, tá? Isso aqui faz parte do rig. Óbvio que com isso ele tem uma perda de desempenho, mas nem tanto assim. Eu ainda vou fazer um comparativo com o Blend Rig sem o cage e com o cage. Então vem aqui, ó, clico aqui agora em Bind. Aí ele demora um pouco porque ele faz um cálculo onde ele considera que esse cubo vai fazer a minha deformação dessa esfera. Então ele demora um pouco. Tá? Óbvio que dependendo se você tem um personagem mais complexo, você não vai usar só 5, às vezes você vai usar 7 e aí pode demorar bastante para fazer esse cálculozinho aí. Tá? Enquanto isso, vamos abrir aqui a outra versão. Tá? A gente tem o Mesh Deformer também e a gente tem também o Surface Deformer. O Surface Deformer ele é bem mais rápido, só que eu ainda, vou ser muito sincero, eu não o utilizei. Ó, tá lá, pronto. Por exemplo, se eu entro aqui em modo de edição e aí aqui, ó, e eu pego esse cara e puxo, ele é que modifica, né, a minha mesh, tá? Então assim, é muito legal trabalhar com cage, mas você tem que ver a questão do desempenho, né? Então, por exemplo, num personagem mais complexo, então eu vou mostrar para vocês agora com aquele personagem que eu tava fazendo, esse menininho aqui, ó, tá? Vamos lá, eu vou fazer tudo certinho aqui, ó. Vou seguir o processo para vocês verem como é que é rápido trabalhar com esse camarada aí. Como é que é rápido eu criar um rig, né, com ele. Então vou pegar ele aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu não vou entrar em, igual eu falei com vocês no início, eu não vou entrar em muito detalhe, eu vou mostrar algumas coisas técnicas, algumas coisinhas aqui com relação a fazer rig no Blender, né? Algumas facilidades e tal. A parte mais técnica vai ficar mais pra frente, assim, um curso mais detalhado, tá? Então vou criar aqui agora, deixa eu salvar esse cara porque depois eu realmente vou precisar utilizar. Eu venho aqui, Blend Rig. Óbvio que a gente está com um menino muito grande também, né? Eu tinha esquecido desse detalhe, cursor to center. Vamos aqui assim. Beleza. Pera aí. É um pouco maior. Só eu ver aqui ao lado, aqui ó também. Posso pegar um objeto aqui ó e ver as proporções dele ali. Beleza. Vou dar um Ctrl A, escala, rotação, beleza. Agora eu vou começar a trabalhar com esse cara. Eu vou entrar aqui em Pose Mode e vou começar agora a fazer uma reestruturação do meu rig. Então eu entro aqui em Reproportional. Deixa eu trabalhar aqui, ó. Geralmente, óbvio, depende muito do rig e tal, da complexidade. Cara, 45 minutos eu termino de fazer o básico, né? E o básico eu digo é reproporcionar tudo,
ajustar a cage, fazer tudo e com 3 horas, assim, 4 horas eu ajeito toda a parte toda a parte estrutural do facial, mão e tudo mais, né? Porque tem umas coisas que tem uns probleminhas assim que você tem que resolver, né? Você tem que pintar na mão mesmo e tal. Então aí não tem salvação. Você tem que ir lá na mão mesmo e fazer. Uma coisa legal, ó, por exemplo, você tem de um lado e do outro, né? Pô, vou ter que fazer dos dois, não. Eu pego de um lado, aperto Ctrl C, pose e aperto Ctrl Shift V. E ele já reproporciona para o outro lado. Ó, beleza. A gente pode escalonar aqui também para deixar ele mais proporcional. Vou dar uma ajustada aqui. Beleza, Ctrl C, Ctrl Shift V. Vamos ajustar aqui, ó. Parte mais chata realmente é essa parte aqui da mão, assim, que é bem mais complicada. Sempre trabalhar. Tem o criador desse AutoRig, ele já gravou uma videoaula, né, falando sobre isso. Mas está em inglês, mas tem o Rafael também que ele acabou fazendo o curso e ficou bem bacana, assim, ele resumiu bastante, né, porque o do Juan Pablo Bouza, o cara detalhou assim tudo bem legal e tem muita funcionalidade, né? Esse AutoRig aqui, ele é o mais completo, cara. Ele é o mais completo de todos, assim. Então eu venho aqui, ó, eu reestruturo tudo, né? Venho fazendo. Então eu tenho, por exemplo, o facial dele é fantástico, assim. Ó, vou fazendo a reproporcionalidade dele aqui, opa. Beleza? Depois é óbvio, tem que ajustar tudo, né, de acordo com os loops do facial. Então, o ideal é que você habilite esse cara aqui. Então, eu tenho que, de acordo com o facial, fazer todo o meu loop, né, coisas do tipo. Eu já tenho um personagem aqui já, que é o meu personagem pronto, né, do meu projeto que eu falei com vocês. E basicamente ele já está pronto. E o que acontece? Ele tem essa estrutura de cage. Como é que ela funciona? Vou mostrar para vocês. Olha lá. Deixa eu selecionar o personagem. Se eu der um unbind aqui, ó, e olha lá, ele para de funcionar. Ah, mas a mão tá funcionando. Sim, porque a mão tá pintada. A mão ela tem skin, ó, ela tem a pintura de skin. Então ela acaba funcionando independe do cage. Mas o resto do corpo para de funcionar. Então, por exemplo, se eu puxar aqui, né, o corpo tá parado, só rola a cabeça e as mãos, né? Então, se eu der um bind aqui, ele vai demorar um pouco, mas ele vai fazer, né? Como eu tava falando lá, aquele cara, o Mesh Deformer, ele tem um parente agora que é o Surface Deformer. Ele foi adicionado, não lembro em qual versão. Não sei se foi na 2.78, algo do tipo, né? Mas basicamente ele funciona aqui, ó. O botão direito legal agora do Maya 2.80. Com o botão direito eu clico e dou uma subdivisão e venho aqui, abro e só para me mostrar para vocês, né? Então eu venho aqui, ó, seleciono o cara, venho aqui, ó, no Modifier, seleciono aqui, ó, Mesh Deformer, não, Surface Deformer. E aí eu seleciono a superfície que vai deformar e pum, ó, rapidinho
ele já faz, entendeu? Então, ó, agora, por exemplo, se eu selecionar aqui o vértice, eu pegar esse cara aqui, ó que legal, e eu fizer assim, ó, ele já está deformando, né? Então, é muito mais rápido. Porém, ainda eu não testei nessa estrutura de rig aqui que eu falei para vocês, né? Que é isso aqui, né? E o que é legal disso? É que se você for olhar a cage, ela tem pouquíssimos vértices, né? Porém que deformam muita coisa. Então, por exemplo, eu nesse meu personagem aqui, eu não vou trabalhar com simulação de roupa. Então, se eu olhar aqui, cara, eu não tenho pintura de skin na roupa. Entendeu? Não tenho. Se for olhar aqui, eu só tenho esse cara, o Mesh Deformer, o Subdivide e o Solidify aqui, porque o Solidify para mim dá uma espessurazinha ali, ó. Mas fora isso, eu não pinto. Eu não tenho pintura, eu não tenho que pegar bone por bone, pintar, bababá. É chato. Eu sei que é chato, né? Mas nesse caso aqui, ele já vem com a estrutura pronta. Então, você pode muitas vezes mesclar formas de se trabalhar, né? E o bacana também disso é que, por exemplo aqui, ó, no meu cage, eu consigo criar shape keys aonde eu movo o braço e essa shape key é acionada. Por exemplo, aqui eu fiz o cotovelo. O que seria o cotovelo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu dobro, deixa eu puxar aqui. Quando eu dobro, o meu cotovelo ele se ajeita ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui, ó. Vou pegar aqui a cage e tá aqui, ó. Se eu desligar, ó. Tá vendo? Então ele dá uma ajustada aqui. Então eu não preciso modificar a minha malha. Eu posso, se eu quiser eu posso. Mas eu posso muito bem vir aqui, ó, e criar aqui, ó, a deformação que eu quiser, óbvio, associada a um shape key, para depois eu fazer essa transformação na hora que eu quiser, tá? Então assim, é bem legal essa parte de trabalhar com shape key, com mesh deformer, com bones, né, com tudo mais. Esse AutoRig, eu considero ele até leve, né? Comparação a muitos aí, se for trabalhar no Maya, né? Eu considero ele bem bacana, bem leve. E ele é bem completo. Então, por exemplo, você tem um painel, né? O outro, o Rigify, você até tem um painel, mas é um painel bem assim, bem simples, né? Não tem picker, não tem nada. Então, por exemplo, você deixa eu deletar aqui. Se você mandar criar aqui, né, um generate aqui, beleza? Ele demora um pouquinho. Beleza, criou. Ele cria um painel aqui do lado. Deixa eu ver onde é que ele cria. Aqui, ó. Vendo? Ele cria um painelzinho bem assim, michurucazinho, bem mequetrefe, né? Bem simplão, tá? Que qual é o grande problema desse painel? Que você tem que salvar o script e mandar pro cara rodar o script e tal para fazer isso. Mas é muito legal porque você tem uma situação aqui que você pode, por exemplo, snapar o FK no ical, pá, né? Que é uma coisa assim que a galera chora muito, né? Poxa, como é que eu faço pra, por exemplo, eu tô animando o personagem e aí o personagem sai do, eu quero, ele tá em FK, tá caminhando, ele vai botar a mão em algum lugar, é IK. Então como é que eu faço para snapar o IK pro FK? Então tem botão já para isso, né? Isso é bem legal também. Tem o Poly Mode aqui para me ligar e desligar aqui o cotovelo e tal. Aqui, ó, né? Então assim, não é um cara de todo ruim não, tá? É um cara, pô, ótimo, excelente, muito legal assim de trabalhar
com esse cara também. Mas ah, é um auto-rig mais simples, tá, do que esse cara aqui. Ok? Esse cara aqui ele tem umas funcionalidades. Ah, outra coisa de rig assim que eu acho fantástico no Blender é a possibilidade de você acionar uma funcionalidade por ação, que a gente chama aqui de action. Né? Então, por exemplo, ó, tem um olho fechando aqui. Né? Esse meu olho fechando, ele fecha através de uma action. Como é que é isso? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu vou botar aqui, vou criar um... Pode ser, vou criar um Bone mesmo. Vou criar um Bone, vou entrar em modo de edição, vou duplicar aqui. Tá? Vou entrar aqui, beleza. Aí como é que funciona a action? Então, por exemplo, eu vou botar uma action nesse cara. Então vem aqui, ó. Aqui e vem aqui e tem o action. Tá? Quem vai ser o tangent? Esse cara aqui, a armadura. E qual vai ser o Bone? Vai ser esse Bone aqui, que é esse cara. Tá? Então, quando eu mexer ele, esse cara aqui vai fazer alguma coisa. Que coisa? Então, essa coisa é o chamado action, que é uma ação. Tipo, ele vai se mover, vai fazer alguma coisa. Como é que eu crio uma ação? Eu venho aqui em Dopesheet, né? E eu tenho aqui, ó, action. Tá? Então vamos dizer que eu vou criar uma ação dele subindo. O que é uma ação? Eu vou dar um key aqui, pá, e vou dar um key aqui no 20. Vou transladar ele pra cá. Tá? E pá. Beleza, tá? É uma ação. Só que é óbvio que eu não quero que essa animação ela esteja presente ali naquele momento. Simples. Eu venho aqui e clico nesse cara aqui, ó. Eu deixo essa ação já pronta. Então, translate e deslinko ela daqui. Então eu não tenho mais animação. Só que quando eu mover esse cara, por exemplo, para cima, eu quero que esse cara que acione essa ação. Vem aqui, marco aqui, ó, translate. Aí o que eu vou querer fazer? Quando esse cara for mover local em Z, a ação vai ser feita. Tá? Então quando eu mover para cima, esse cara vai acionar. Então aí aqui eu digo qual é o action range, quer dizer, então eu posso ter várias ações e eu posso acionar só um trecho daquela ação. Então eu vou botar aqui 20. Tá? Aí tem o tangente mínimo e máximo que eu posso também. Eu vou botar aqui local. Tá? E aí, ó, quando eu acionar, deixa eu ver aqui, ó. O que ele não acionou? Vamos local. Vou botar aqui o Word. Tá lá, né? Óbvio que ele pulou, né? Ele não fez a transição suave. Vou botar aqui, ó. Olha lá. Né? Porque tá 0, 0. Então tinha que estar aqui, por exemplo, 2. Que é a distância, né? Quando eu mover, olha lá. Então já tem uma ação. Isso aqui, cara, é fantástico. Você pode criar movimentos, criar animações e com um simples mover de objeto, mover de um joint, você pode acionar, né, aquela animação e ela vai ser executada. Por exemplo, eu posso muito bem mudar. Então, ao invés de eu fazer do translate, eu posso fazer aqui em, sei lá, rotate em X. Então, ó, o que vai acontecer, ó? Rotate em X, ó. Tá vendo? Ele já faz. Então você pode... Max, espera aí. Vou botar aqui local. Beleza. Olha lá. Né?
Óbvio que aqui eu botei 23 graus, então eu posso botar, por exemplo, 90. Então em 90 ele vai afetar todo mundo. Então, ó. Então assim, isso é bem bacana, cara, que dá pra você fazer muita coisa com isso aqui, tá? Ah, pode explicar rapidamente o que são IKFK? Ah, cara, pô, eu não vi, foi mal o William, nem sei se o William tá aí ainda, mas ah, qual é a diferença de IK para FK? É muito fácil aí você entender. O IK é quando você puxa a mão e o braço todo vem junto, né? Então você não tem uma hierarquia, né? Que é o inverse kinematic, que é chamado. E o FK ele tem as partes separadas. Então você trabalha com rotação. Então você tem o braço, o antebraço e o pulso. Então, por exemplo, para você mover o conjunto inteiro, você tem que rotacionar todo mundo. Então você não vai rotacionar, vai puxar a mão e vai rotacionar todo mundo, né? O IK não, o IK você só puxa a palma da mão e aí os seus joints já respondem a isso, entendeu? Então, por exemplo, você vai utilizar IK aonde? IK é quando você tem a mão presa em algo, né? Então, em cima da mesa, essas coisas. FK é quando você tem o braço mais solto, né? Para movimentar, no caso, na animação. Esse esquema de acting aqui, ó, por exemplo, você pode otimizar partes mecânicas. Isso, cara, fantástico. Então, eu vou acionar tal coisa em tal momento. Você usa action. Então, você faz uma animação pré-definida e você aciona a action ali. Tá? Então, isso aqui é muito útil assim para trabalhar. E é óbvio, você pode pegar o seu joint e limitar ele. Então, eu posso vir aqui, ó, limit rotate. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não tenho limite, né? Mas eu posso, por exemplo, limitar em X. Então ele vai estar aqui mínimo e máximo. Eu posso botar aqui 90, né? E o mínimo vai ser quanto? Ó, aqui ele não vai funcionar, né? Então o mínimo vai ser menos 90. Ou, isso porque eu estou trabalhando com Word. Se eu trabalhar com local, ó, né? Se eu trabalhar com local, isso aqui já muda. Isso aqui não precisa de 90 o máximo. Ó. Na verdade é o mínimo, né, que eu não preciso. 0. 90. Que é local, ele roda local pro lado de cá. E aí, ó, travou. Eu não rotaciono mais. Óbvio que tem um probleminha. Ah, não rotaciona. Tá rotacionando aqui, ó. Né? Então no Curve Editor, quando você seta um keyframe, esse limite ele é ilusório, ele vai setar o valor que está ali, né? Então eu passei, ó, é ilusório, entendeu? 160, ele vai, eu vou estar lá no meu Curve Editor, ó, rotate, aí se eu vim para cá, ó, peraí, se eu vim para cá, se eu vim aqui no Curve Editor agora, os valores não morreram em 90. Ó. Ó, como é que eu faço para ver esse valor? Aperto o N, vem aqui do lado, ó. Tá vendo? Menos 90 e aperto aqui, ó, 140. Entendeu? Então assim, ele limita para você não passar, mas mesmo assim ele passa no Curve Editor. Óbvio que depois você pode fazer os ajustes. Tá? Então assim, basicamente o apanhado geral dessa parte de rig, cara, é isso, né? Óbvio que a gente vai fazer outras lives. Aqui eu fiz um apanhado geral. Eu vou tentar fazer uma live um pouco mais focada em a gente pegar um personagem e ir fazendo esse personagem passo a passo, utilizando
Blend Rig, utilizando o Rigify, fazendo rig na mão mesmo. Então assim, a gente vai ter outras aulas, né, outras lives mostrando passo a passo mesmo. Aí eu vou pegar o personagem e a gente vai seguir essa linha para produzir o personagem ali certinho, tá? Essa foi mais de uma demonstração aí do que você pode, o que você não pode fazer e tal, o que dá e o que não dá para fazer. Basicamente é isso, dá para se fazer tudo. Igual eu tinha falado lá no início da aula, né? Como é que eu trabalho com o Blender e o Maya para me fazer rig, no caso. Tem uma videoaula que eu gravei, eu expliquei passo a passo assim como fazer, mas o que eu faço simplesmente eu roubo no jogo mesmo, né? Por quê? Por que eu roubo no jogo? Porque eu pego o básico aqui, né? Esse cara aqui, boto o personagem, ele dentro do personagem, pinto toda a skin, cara, e já jogo pro Maya. E lá no Maya, o que que eu faço? Lá no Maya eu só crio IK, FK, faço associação dos controles. Porque infelizmente não dá para você fazer o rig, gerar o auto rig aqui, né, fazer o generate aqui e mandar pro Maya. Isso ele não aceita, porque a forma de trabalhar com constraints dentro do Blender e dentro do Maya são completamente diferentes, né? O Blender ele trabalha com constraint mesmo em stack, né, em pilha. Então, deixa eu habilitar aqui, ó. Se eu vier aqui clicar aqui, ó, eu vou ter que constraint aqui, ó, né? Então eu tenho os constraints aqui em pilhas. Se eu apagar, se eu deletar, ele para de funcionar, né? E o Maya não, né? O Maya ele gera lá um nódozinho lá que você tem que trabalhar com ele ali, entendeu? Então essa estrutura completa, esquece que ela não vai funcionar. Mas a estrutura completa não funciona, mas esse camarada aqui funciona muito bem, por sinal. E aí lá no Maya você só precisa, igual eu falei, duplicar as hierarquias e criar FK, IK e afins, tá? Mas tem no meu canal lá uma aula explicando para vocês tudo isso certinho, como fazer. Aqueles que têm interesse, né, em fazer a aula, tanto tá fazendo rig no Maya, e é só pegar do Blender que agiliza muito. A pintura de skin do Blender não tem comparação, assim. Eu rigo tanto em um quanto em outro e eu prefiro muito mais o Blender justamente por conta dessas facilidades. Como eu falei, eu não testei ainda a questão do desempenho, né? Poxa, o rig fica mais pesado com a cage do que sem a cage? Não sei. Logo eu respondo isso, porque realmente eu tenho que fazer esse teste para ver se vale a pena trabalhar com cage ou não. Se tem grandes diferenças, se não tem. E aí é óbvio, se tiver diferença eu trago para vocês aí, falo um pouco melhor sobre isso. Beleza? Então pessoal, basicamente a apresentação era isso, já tem 1h30, né? Não vou me estender mais. Nós teremos outras, tá? Além de rig, a gente vai ter outras aí falando de organização de projeto, né? Como você se organizar no modo geral, igual o que eu falei com vocês, renomear tudo. Então, por exemplo, esse meu personagem aqui, ó, ele já tem tudo certinho, tudo organizado, ó. Felício Rig, olhos, língua, dente cima baixo, né? Tem, cara, tudo organizado, justamente porque se eu precisar dar uma manutenção em alguma coisa, eu preciso de nova camisa. Cara, nova camisa 02, calça 02. Por que tá 01 e 01 aqui? Justamente por isso. Porque ele terá outras roupas. E é uma coisa legal do Cage, é isso. Assim, se o personagem tem outras roupas, deixa que o Cage resolve, entendeu?
Você não precisa ficar pintando skin, babá, aquela, né? Aquela morosidade ali de toda vez que você tem uma roupa, você tá pintando e etc e tal. Mas foi o que eu falei. Eu não sei se essa cage ela acaba pesando no rig e deixando o seu rig um pouco mais pesado aí na hora de estar produzindo, tá vendo? Então, isso realmente é uma coisa que eu tenho que testar mesmo, tá? Então, assim, na próxima live a gente vai estar divulgando aí o que a gente vai estar falando, né? Mas é bem provável que seja algo na parte de organização de projetos. Valeu? Então é isso, grato a todos que ouviram e ficaram com a gente aí e até a próxima.